A aula que iremos tratar hoje é uma aula muito especial. Nós iremos falar sobre Adorno, relacionado à educação para a emancipação. Theodor Adorno. Theodor Adorno, ele trabalha sobre questões muito importantes relacionadas à educação, tá? Principalmente no quesito de, podemos dizer, processo educacional em função constitutiva. Tá? Em alguns momentos até contrariando a natureza e em outros aspectos colaborando com ela e às vezes até acelerando o processo social, nós vamos ver a educação moderna está se formando em uma simbiose, tá? Como um projeto social emancipatório, e com a qual também é contribuído durante muitos anos, por meio de um processo educativo, a inclusão desde a educação física, passando aí pela instrução e até pela moral, num aspecto de uma autonomia, tá, do sujeito através da emancipação social. Então, nessa proposta de emancipação, nós vamos ver que educa-se porque a sociedade cresce e desenvolve-se pela inclusão e a adaptação dos seus membros mais jovens, tá? E porque eles também têm certeza de uma natureza social que, com resistências de maneira até ambivalente, se assinala um crescimento. Então, a autonomia do sujeito, ela se torna uma emancipação social, que são os fins últimos de um novo tempo histórico, tá? E dentro dessa proposta é que nós vamos entrar com o estudo sobre Adorno, Theodor Adorno, porque as reflexões que Adorno faz sobre a educação, elas aparecem como uma proposta de uma emancipação, tá? E elas vão seguir a mesma linha também de uma dialética do esclarecimento, que também foi uma obra desenvolvida por ele. Então, dentro dessa proposta de um projeto social, de uma permissão do pensar, tá? E de uma emancipação que o Theodor Adorno está trabalhando. Então, ele vai reconhecer, o Theodor Adorno, a interdependência entre a educação, a formação, a autonomia e a democracia. Adorno também vai refletir sobre o amparo, tá? Amparo dessa concepção, de modo que até nós podemos dizer, tanto nas 4 conferências que vão compor o texto, como também nas conversações desenvolvidas com Helmut Becker, né? Nós vamos ver que ele vai trabalhar categorias teóricas com preocupações práticas, tá? E uma outra questão também muito importante de trabalhar e pensar Adorno é que Adorno afirma o que os autoritários, tá? O autoritarismo, ele quer impor preceitos de fora. Ele trabalha com a proposta de uma imposição de preceitos de fora. E vai se opor a esta ideia de ser um ser autônomo. E aí e também, claro, se impor essa ideia de não ser um ser autônomo, tá? Ele também vai trabalhar com a questão do emancipado. Vai se opor ao emancipado, tá? Então, tal como Kant até formulou, de modo ainda, vamos dizer assim, não superado, né? Kant vai trabalhar, né, que a exigência para a humanidade é de livrar-se de uma minoria de idade da qual a mesma se considera culpável, tá? E outras questões também importantes nós pensarmos sobre Adorno é que Adorno adota uma estratégia de argumentação afirmativa
que é desligada da totalidade administrada da sociedade. E por esse motivo é então que ele pode entender e entende o processo educacional como uma parte de uma luta contra uma nova barbárie e que a civilização ocidental, inclusive, produz e continua produzindo. Então, com a argumentação de um marco com uma totalidade administrada e com a educação, nós vamos ver uma estratégia de emancipação. Uma oportunidade até de uma educação que priorize um dado de avanço, de progresso, de vitalização da experiência e do desenvolvimento do conhecimento. Tá? Então Adorno vai retomar um modelo, vamos dizer assim, kantiano, que se torna um modelo social que vai permitir pensar a luta contra a barbárie. E esse pensar a luta contra a barbárie vai desenvolver em Adorno um mover-se livremente em aporias, que não vão parecer possível dessa forma, se fazer da mesma forma um âmbito de um pensamento amplo educacional. E aí é que ele vai exigir uma emancipação evidente em sua democracia, até para se pensar uma emancipação e também automaticamente um olhar democrático que amplie uma saída para o sujeito pensar com liberdade. E assim nós podemos pensar e também considerar que Adorno demonstra que as reflexões sobre a educação crítica, tá, elas têm um fim determinado. Que fim é esse? O de evitar que Auschwitz, né, venha a se repetir, tá? E remeter necessariamente a um ponto de partida em que se deve pressupor, tá, a subjetividade autônoma, principalmente a subjetividade autônoma e uma sociedade que, mesmo de maneira até incerta, ainda possa marchar-se para uma catástrofe, certo? Ou até possa também resistir uma catástrofe e possa tornar-se uma sociedade emancipada, autônoma, que vai saber como proceder atos de resistência e evitar barbáries, como aconteceu de Auschwitz, né? Então é essa questão que Adorno está muito bem situado e vai defender e vai trabalhar na sua defesa contra a educação que restringe a autonomia e vai propor uma educação autônoma, emancipatória e que propõe a liberdade de pensamento. Obrigado a todos.